Olá, bebezão. Professor Augusto Melo na área e vamos fazer aqui a nossa revisão geral de física, projeto Minha Vaga, Minha Universidade, para te ajudar a garantir a tua vaga no Enem e em qualquer outra universidade que você deseje. Sem mais demoras, vamos à nossa primeira questão. A gente vai trabalhar uma questãozinha aqui na competência 6, habilidade 20, e o nosso exercício diz: uma equipe de cientistas russos está desenvolvendo um plano para proteger a Terra de asteroides. Para isso, eles têm detonado miniaturas dentro de um laboratório. De acordo com o estudo, considerando-se o fator de escala e os resultados de experimentos laboratoriais, é possível a destruição de um asteroide cilíndrico de 200 metros de diâmetro a partir de uma explosão nuclear com energia de 3 megatons. A figura ilustra uma situação hipotética em que, por meio da detonação da carga Q, um asteroide de massa m e velocidade v em módulo se deslocando em uma trajetória retilínea foi separado em duas partes de massas m1 e m2, com as respectivas velocidades iguais a v1 e v2 em módulo. As massas são tais que m1 mais m2 igual a m, e os vetores velocidades v1 e v2 formam respectivamente ângulos alfa igual a 30 graus e beta igual a 60 graus com a direção que o asteroide tinha antes da separação. Com base nessa situação hipotética, considerando que o sistema esteja isolado, é correto que alternativa A, quantidade de movimento do sistema aumenta após a explosão da carga Q. Alternativa B, na situação em questão, a razão M1 sobre M2 é menor do que 1,5 V2 sobre V1. Alternativa C, se M1 igual a M2 e V1 igual a raiz de 3V2, então V1 é menor do que 0,5V. Alternativa D, a trajetória do centro de massa do sistema não se altera após a explosão. E a alternativa E, a energia cinética do sistema se conserva mesmo após a explosão. A gente está revisando aqui, vamos ver onde é que está o erro de cada uma das alternativas e qual a correta. A alternativa A diz que a quantidade de movimento do sistema ele aumenta após a explosão. Não está correto. A quantidade de movimento de um sistema isolado ela é sempre conservativa. A quantidade de movimento inicial de um sistema isolado é sempre igual à quantidade de movimento final desse sistema. Lembra que quantidade de movimento é o produto massa vezes velocidade. Na alternativa B, ele diz para mim que na situação em questão, a razão M1 sobre M2 é menor do que 1,5 V2 sobre V1. Vamos achar isso. Eu vou ter aqui a direção do movimento, eu vou te chamar de direção X, e aqui eu tenho a velocidade V. E vou traçar perpendicular a esse sistema uma direção Y. Após a explosão, eu vou ter novamente minha direção X e minha direção Y. Vou fazer a decomposição dos vetores velocidade. Então, olha, V2, eu vou fazer um pontilhado até achar o eixo Y, eu vou ter aqui o V2Y. Observe que o V2Y ficou separado do ângulo beta, separado seno. O V2Y é V2 seno de beta. Vou fazer o pontilhado até achar meu eixo X, e aqui eu tenho o V2X. V2X ficou juntinho do beta, colado cosseno. V2X é V2 cosseno beta. Vou fazer a mesma coisa para o V1. Eixo X, eu vou ter o V1X. Eixo Y, eu vou ter o V1Y. V1Y separado, V2Y também separado. Então, aqui eu tenho seno. V1x e V2x, eu vou ter colado cosseno. Observe que a partícula estava andando só na direção x. Eu vou fazer quantidade de movimento igual a quantidade de movimento final. Mas isso aqui é vetorial. E na direção y não havia movimento inicial. A minha partícula só andava na x. Por isso que quantidade de movimento inicial é zero. Aí eu vou ter a quantidade de movimento do 1 mais a quantidade de movimento 2. Agora perceba que na direção y eles estão em sentidos opostos. Como isso aqui é vetorial, então eu vou admitir que um deles vai ser positivo, eu escolhi o Q1, e vou te falar que a quantidade de movimento de 2 vai ser negativa porque está na direção, né, na mesma direção, mas está em sentido oposto.
Como quantidade de movimento é massa vezes velocidade, então M1 vezes V1y igual a M2 V2y. Vamos substituir o V1y, o V1 seno de 30, V2y, V2 seno de 60, vamos substituir o seno, 2 com 2 a gente vai coisar. E aí eu tenho que M1 sobre M2 é igual a raiz de 3 V2 sobre V1. Mais raiz de 3 é aproximadamente 1,73. Desse modo, M1 sobre M2 é maior do que 1,5 V2 sobre V1. E a questão está falando que é menor. Então, por isso que esse item B não está legal. Na alternativa C, ele diz que se M1 igual a M2 e V1 for igual a raiz de 3V2, eu tenho que V1 é menor do que 0,5V. Vamos, então, novamente fazer a decomposição das velocidades, eixo X, eixo Y. E aí, eu vou ter novamente eixo X, eixo Y, vou decompor o V2, eu tenho V2Y e V2X, vou fazer a mesma coisa com V1. V1Y, V1X. Eu vou aplicar o princípio da conservação da quantidade de movimento. Mas perceba que na direção X agora eu tenho movimento. Então a quantidade de movimento inicial não vai ser zero. O que a gente vai ter? Massa total vezes a velocidade inicial que eu tenho vai ser M1 V1x mais M2 V2x. Perceba que todo mundo aqui está positivo porque eles estão todos na mesma direção e sentido. Então, antes eu tinha um sinal negativo que o sentido era oposto. O sentido no eixo Y eu tinha sentidos opostos, mas no X está todo mundo para o mesmo lado. Vamos substituir. Ora, a massa total é M1 mais M2, que eu vou chamar todo mundo de M, já que ele fala que essas massas vão ser iguais. Aí, vezes a velocidade inicial, eu vou ter MV1 cosseno 30, MV2 cosseno de 60. Vamos coisar a massa que está aparecendo em todo mundo. E eu vou pegar esse 2 que está no denominador e vou passar para cá multiplicando, vai ficar 4. Então, 4V igual a V1 vezes raiz de 3 mais V2. Ah, mas ele já me deu aqui o valor de V1, ó. V1 vale raiz de 3 V2, então vou substituir. M1 sobre M2, a gente já sabe que é quem? Raiz de 3 V2 sobre V1. E aí eu já sei que o V1 é V2 raiz de 3. O que é que eu vou ter agora? 4V vezes V1, que é V2 raiz de 3, vezes raiz de 3 mais V2. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3, com mais 1, 4. Então, 4V igual a V2, o V2 é o próprio V. Tá, se V2 é igual ao próprio V, e o V1 é V raiz de 3, então o que é que está acontecendo? Eu vou ter que V1 é 1,73V. É maior do que 0,5 e não menor, como ele está afirmando para a gente. No item E, a energia do sistema se conserva após a colisão? Nunca. O que é que vai acontecer? Parte dessa energia ela vai ser transformada em energia luminosa, energia sonora, energia da deformação, em calor. Então, eu não vou ter conservação de energia. Porém, na hora que eu tenho uma partícula e ela é lançada, o ponto comum aonde se origina a linha do peso, o centro de massa, ele descreve um movimento como se ele fosse uma partícula isolada. Então, sempre que a gente tiver a ideia da explosão, na explosão os pedaços, enquanto eles estiverem no ar, eles vão ter um centro de massa comum. Então, a trajetória do centro de massa não vai se alterar após a explosão. A alternativa correta é a letra D. Então, professor, numa próxima questão desse tipo que aparecer no vestibular, eu posso já ir direto para essa resposta sem perder tempo fazendo os cálculos? Deve fazer isso. Então, enquanto eu tiver a partícula no ar, a trajetória do centro de massa não se altera e ela se comporta sempre como se fosse um corpo isolado. Show? Até uma próxima questão.